Voltar a Brasília, a Câmara dos Deputados vota hoje a urgência do projeto de proteção de agricultores em meio a emergências sanitárias. Os detalhes ao vivo com a Aline Becht, que chega aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Aline, bom dia para você, bom comecinho de semana. Olá, bom dia, Soraya Nonato, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a expectativa é essa, de que pelo menos as urgências dos projetos sejam votadas de hoje para amanhã, para que o mérito, o texto possa ser discutido ao longo da semana ali pelos deputados. E dentre as propostas em tramitação em relação à gripe aviária, a medidas, emergências sanitárias, destaca-se a criação de um Fundo Nacional para Prevenção, Proteção e Defesa Agropecuária contra calamidades, o Fundeagro, que visa fornecer aí recursos para poder compensar produtores que tiveram perdas diante de emergências sanitárias. Esse fundo, ele será financiado por recursos da União, incluindo aproximadamente 1% da arrecadação em cima de produtos agropecuários que serão destinados para esse fundo, e aí fica a cargo depois da utilização nessas emergências, como a gente vem acompanhando em relação à gripe aviária, pode ser utilizado os recursos desse fundo como subsídio para essas situações. Também a ampliação da fiscalização, um outro projeto propõe essa fiscalização do trabalho de técnicos e de fiscais também de forma mais ampla, de forma mais ostensiva, para que eles atuem em regime de fiscalização permanente, inclusive também em casos aí de doenças como a gripe aviária, como que a gente vem acompanhando agora. E aí, em relação a esse trabalho ostensivo de fiscalização, a gente tem um outro projeto de lei que prevê a remuneração desses fiscais agropecuários. Esse projeto é de autoria do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e aí ele propõe a criação de indenizações a esses trabalhadores, a fiscais do trabalho de emergências sanitárias, para que eles possam ser ressarcidos e aí compensados remuneradamente, caso eles passem aí do horário de trabalho, eles cumpram mais horas e façam aí a ampliação dessa fiscalização, especialmente em locais estratégicos que sejam definidos pela Secretaria de Defesa Agropecuária. E aí eu destaco a vocês que em relação às indenizações e também o apoio aos produtores, além de todas as medidas que foram tomadas pelo governo federal em conjunto com o Ministério da Agropecuária, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, o Fundesa, oferece indenizações a produtores que tiveram as suas aves abatidas ali em locais. A gente viu, né, esse mês que foi identificado o primeiro caso de gripe aviária no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse fundo é justamente para oferecer esse subsídio, poder compensar os produtores de alguma forma, já que a gente viu que nessa granja comercial, inicialmente, 17 mil aves foram abatidas. Então, esse fundo ele vem justamente para oferecer essa garantia ao produtor rural. E aí ele prevê o pagamento de 100% do valor de mercado dessas aves abatidas, claro, seguindo todos os critérios legais e critérios sanitários também que são exigidos pela Defesa Sanitária e a Associação Gaúcha também de Avicultura. Então, eu destaco a vocês que esse episódio ele acabou resultando na suspensão temporária das exportações de carne de frango por diversos países, e agora o Brasil segue aí tentando reverter esse impacto significativo que teve no comércio internacional e, é claro, as medidas sanitárias que precisam ser tomadas para que não haja mais focos, para que a gripe aviária não se espalhe mais ainda pelo país. Então a gente segue por aqui acompanhando essa semana a tramitação desses projetos de lei, de que forma que isso vai desenrolar na Câmara dos Deputados para poder mitigar esses impactos. Eu volto com você, Soraya. Vamos ficar de olho, sim. Aline Becht, direto de Brasília, com informações ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, Aline. Você volta daqui a pouco. Deixa eu acionar novamente os nossos comentaristas. Hoje aqui conosco a Cristiano Beraldo e também a Deise Ciocari. Beraldo, deixa eu começar com você agora. Esse tipo de ocorrência acende um alerta para a necessidade de atualizações, de modernização do setor. A quem cabe esse tipo de movimento? E agora, certamente, o controle deve ser ainda maior? Soraya, na verdade, falta ao Brasil tratar com seriedade e profissionalismo a questão da produção agropecuária.
nós temos na produção agropecuária um elemento estratégico fundamental para o Brasil, não apenas em relação às exportações, mas também como arma de negociação geopolítica. Só que o Brasil trata esse elemento fundamental como algo que às vezes é nocivo para o país. A gente precisa ver quantas iniciativas contrárias aos produtores rurais o governo alimenta, nessa imagem de que o agricultor é malvadão, que o agro é malvadão. Isso não existe, não cabe no mundo de hoje, ao contrário. O que esse PL traz são elementos que já deviam ser políticas de Estado, porque o Brasil precisa, primeiro, controlar de forma proativa toda a qualidade, a questão sanitária da produção, porque esses impactos eles são imediatos. A gente viu a quantidade de países que em série foram suspendendo as importações de produtos de aves brasileiras. Isso tem que ser minimizado. É óbvio, quando se está numa estrada, por exemplo, dirigindo, por mais que você tome cuidado, um acidente eventualmente ele pode acontecer, mas você tem que tomar todas as iniciativas para evitá-lo. É isso que o país tem que fazer. E no momento em que isso ocorre, as providências elas têm que ser tomadas de forma imediata. Primeiro para restringir a área afetada e depois para colocar esses produtores de volta em condição de produzirem, porque isso é um ativo estratégico para o país. Enfim, o Brasil não trata o agronegócio da forma séria que deveria. Esse PL tenta corrigir isso, mas infelizmente demonstra como o Brasil está atrasado em relação a essas políticas. Deise Ciocari, vamos ouvi-la também a respeito desse tema, e o Beraldo chama a atenção aí que isso deveria ser uma política de Estado, algo permanente, né, independentemente de governos, uma espécie de fundo aí para auxiliar essas pessoas. Por outro lado, a gente acompanhou recentemente lá no Amazonas, há cerca de 2 anos, uma seca severa que atingiu mais de 112 mil pescadores e aí 200 mil pessoas que são envolvidas nessa atividade lá também. Há guarda-chuva para se dar guarida para tanta gente e claro que é absolutamente legítimo. Mas a gente tem condição disso, Deise? Não, Nonato. E o Beraldo tocou num ponto que eu acho que é fundamental. A previsibilidade, que é tudo que o Brasil não tem. O agronegócio representa 1/4 do PIB brasileiro. E é sério mesmo que só agora o Congresso Nacional percebeu que tem que dar uma política de sustentação para esse setor? Só agora percebeu que não pode viver apagando fogo, apagando incêndio? Esse PL que vai ser votado hoje, ele mostra muito mais como que o Estado falhou diante de um dos setores mais estratégicos do país, porque não conseguiu dar previsibilidade. Aquilo que a gente sempre fala em todas as áreas do Brasil, na área política, na área social, na área educacional e no agronegócio. O Brasil não tem previsibilidade.